Olá, você fica agora com o programa Made in Santa Catarina e nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância para todos nós: saúde animal. Os alimentos que consumimos desde o café da manhã até o jantar são resultado do trabalho de uma cadeia enorme que cumpre regras rigorosas e se esforça diariamente para levar comida de qualidade a milhares de pessoas. Além de alimentar o mundo, o agronegócio também movimenta a economia, gera emprego e renda. E tudo isso nos afeta. Vamos saber mais sobre sanidade animal, seus impactos e importância e como Santa Catarina se tornou referência nesse quesito a partir de agora. Bom, e para falar sobre saúde animal, vamos conversar com a Eliana Renúncio, médica veterinária, assessora técnica da Aurora Coop e membro do Icasa e Sindicarne. E também com o José Zeferino Pedroso, presidente da FAESC, a Federação da Agricultura de Santa Catarina. Eliana, Pedroso, sejam muito bem-vindos aqui ao Made in Santa Catarina. Que prazer enorme receber vocês. Boa tarde, grande orgulho, grande honra poder fazer parte do programa. Bem-vindo, Pedroso. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer nós conversar sobre um assunto que deu tanto trabalho, mas que hoje valeu a pena. Somos vitoriosos em sanidade animal, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Exatamente. Santa Catarina é sucesso, é exemplo em sanidade animal. E aí eu queria que, para começar, vocês explicassem um pouquinho, né? O que exatamente é sanidade animal? Podemos começar por você, Eliana? Bom, se fosse um tempo atrás, a gente diria que sanidade animal é simplesmente saúde animal. Hoje em dia, o conceito de sanidade animal é muito mais amplo. A gente chama de conceito de saúde única, né? Então, hoje não se separa mais a sanidade dos animais, dos humanos e das políticas públicas que devem promover toda essa sanidade, incluindo, inclusive, o meio ambiente. Então, sanidade animal é a saúde do rebanho. É um conjunto de ações que a gente promove, tanto de planejamento, de prevenção, de controle, de boas práticas de produção, que vão, sim, desde o nascimento do animal, né? Desde a projeção do nascimento do animal, porque hoje até isso a gente projeta, até mesmo as condições de vida desse animal, que inclusive hoje está, vamos dizer assim, junto desse conceito, as condições de vida do animal. Condição sine qua non para a produção de alimentos. Pedroso, gostaria de complementar? Falar sobre sanidade animal, para nós que não somos do ramo, como é o caso da Eliana, é fácil, nós comparamos com a saúde animal. A garantia para aqueles que vão no futuro consumir essa carne, saber que é uma carne de ótima qualidade, sem nenhum problema. E foi isso que nós fizemos durante muitos anos, setor produtivo, a indústria e o governo do estado, para atingirmos esse status que hoje nós desfrutamos. E quando a gente fala em saúde animal, a gente fala também em segurança alimentar, que é igual à saúde pública. É isso, Eliana? Fala em saúde animal, a gente está falando em produtividade, a gente fala em rentabilidade no campo, né, no agro como um todo, e a gente fala essencialmente saúde pública, né? A gente pode citar exemplos de coisas que estão acontecendo aí no mundo, né, de crises epidemiológicas que estão acontecendo no mundo, como, por exemplo, a influenza aviária, na América do Norte, na Europa. Olha os impactos disso tudo, né? Quando você tem uma crise epidemiológica, quando te falta a sanidade animal, né? Os impactos são elevadíssimos, né? A própria peste suína africana, que também assola o leste europeu, a Europa Central, né? E que, graças a Deus, né, nós aqui, Brasil e Santa Catarina, somos livres dessas doenças. Então, a ausência da sanidade animal, com certeza, tem impactos relevantes a todos, especialmente a segurança alimentar, não só de Santa Catarina, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Para quem está em casa nos assistindo, que de repente pensa, eu não tenho nada a ver com saúde animal, isso não é assunto para mim, não diz respeito a mim, o que vocês diriam? Que está completamente enganado. O agro está na nossa vida o tempo todo.
E isso que o senhor Zézio colocou, e acho que colocou de forma muito bem situada, as pessoas vão consumir esse alimento. Independente de serem zoonoses ou não, nós temos impacto de descontinuar a produção sem sanidade, porque se você não tem sanidade, muitas vezes você tem que descontinuar a produção e isso pode causar a falta de produtos, certo? Elevar preços e outras consequências, né? Assim como, se não há sanidade animal, existem casos de doenças animais que são zoonoses, que podem ser transmitidas aos seres humanos. Nós, há muitos anos, vemos já trabalhando e hoje nós estamos aí sendo brindados com esses mercados mais exigentes, porque nós fizemos o nosso dever de casa. Nós cumprimos todos os itens que são exigidos pelo um bom manejo, a boa alimentação, a boa genética e principalmente as nossas agroindústrias, que foram pioneiras, principalmente na criação de suínos e aves, elas incorporaram essa cultura e transmitiram a todos os seus integrados, produtores da matéria-prima, e nós nos sentimos hoje plenamente recompensados. Certamente. Santa Catarina alimenta o Brasil, alimenta o mundo, porque tem sanidade animal e tem excelência nesse quesito. E olha só, e são inúmeros os cuidados voltados para manter a saúde dos rebanhos em Santa Catarina. Os produtores precisam seguir normas rígidas no dia a dia para garantir a sanidade animal, um dos grandes diferenciais no agronegócio catarinense. Veja na reportagem. As granjas onde são criados os suínos em Santa Catarina são construídas para evitar ao máximo a entrada e a propagação de doenças entre os animais. Uma cerca em volta de toda a propriedade estabelece limites para as pessoas e para animais domésticos e silvestres. Só têm acesso ao local os produtores, funcionários e técnicos. E ainda assim, para entrar, é preciso cumprir uma lista de exigências. Os funcionários, em especial, porque trabalham todo dia na granja, eles chegam na granja, eles têm que fazer a troca da roupa. Existe um armário no vestiário onde eles colocam a roupa que eles vêm ao trabalho, passam por um banho. Após isso, eles passam para a área limpa da granja, onde na área limpa eles recebem uniforme, toalhas e calçados já limpos e desinfetados para poder ter acesso para dentro da granja. Esse acesso ao qual o André se refere é a circulação na propriedade, da cerca para dentro. Nessa área há controle de insetos, roedores e para entrar nos galpões é preciso ainda passar as botas em um recipiente com cal e higienizar bem as mãos. No local onde estão os animais existe outra lista de cuidados. Entre eles podemos citar a ambiência. Os suínos vivem em ambientes climatizados, com temperatura e ventilação estáveis o ano inteiro, no verão e inverno. A água de bebida é filtrada. A ração é balanceada e dedicada à fase específica de vida dos animais. E a saúde de cada um é acompanhada de perto por profissionais habilitados. Tudo isso para garantir o bem-estar e a sanidade dos animais. Essas são algumas das principais medidas de biosseguridade que precisam ser cumpridas à risca em todas as milhares de propriedades catarinenses destinadas à produção de suínos. O foco é evitar que doenças atinjam e se dissipem pelos rebanhos, o que poderia provocar prejuízos irreparáveis para produtores, consumidores e para a economia catarinense. Os cuidados se estendem também da porteira para fora. Todo veículo que acessa a propriedade passa pelo arco de desinfecção, que é automaticamente acionado, e água com desinfetante são utilizados para fazer a limpeza de carros ou caminhões. Existe ainda um rígido controle de visitas técnicas. São muitos cuidados para proteger os animais. Esse é um dos segredos da suinocultura catarinense. E nós vimos aí na reportagem, o rigor na produção de suínos. E assim também é na produção de aves, na criação de gado, enfim, em toda a cadeia produtiva. E fruto deste rigor são os certificados internacionais de reconhecimento desse status sanitário.
Eliane Pedroso, e quando a gente fala em certificados, um dos mais importantes é o certificado de área livre de febre aftosa que Santa Catarina conquistou aí há mais de 10 anos, ou seja, há 15 anos precisamente, né? Pelo menos um reconhecimento internacional. E aí eu queria saber de vocês, não foi fácil, né, conseguir esse status. Foi um trabalho gigante, de uma verdadeira força-tarefa, trabalho árduo de décadas para conseguir essa certificação e, enfim, isso mudou a história do Estado. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho, então, na história e começasse com você, Pedroso, resgatando um pouquinho de como é que foi, né, essa luta para conseguir esse título, essa certificação. Não foi fácil, temos que reconhecer que no início nós fomos os pioneiros para trabalhar nessa direção de conseguir esse status diferenciado e tivemos que primeiro fazer a cultura do nosso povo, do nosso produtor, da sociedade catarinense aceitarem, porque ia exigir também a participação da comunidade como um todo. E por isso que anos depois nós conseguimos, que hoje já estamos comemorando 15 anos desse grande feito, nós fomos buscar lá em Paris, comandados pelo então governador Luiz Henrique da Silveira, esse grande marco que para nós é histórico, foi o maior troféu que Santa Catarina conseguiu, né, em sanidade animal, que é o certificado de livre de febre aftosa sem vacinação. Era a indústria, o comércio, o governo, tudo colaborou para que nós tivéssemos êxito, que não era fácil, porque nós fomos os pioneiros, né? Eu acho que nós podemos resumir em 3 situações: comprometimento, que foi exatamente o que o seu Zezo levantou, aprendizado, né? Eu acho que o Estado de Santa Catarina foi caminhando e foi aprendendo e foi melhorando, né? Melhorando com o passar do tempo, e a vigilância. A vigilância é extremamente importante e ela começa lá no produtor rural, que é, vamos dizer assim, a peça essencial da vigilância. É o primeiro ator que vai perceber se alguma coisa está, vamos dizer assim, diferente dentro da sua propriedade. É ele que tem que soar o primeiro alarme, é ele que tem que dar, vamos dizer assim, erguer a primeira bandeira aí para que o restante dos responsáveis, né, façam os seus papéis. Então, eu acredito que nesses 3 pontos, comprometimento, aprendizagem, todo esse aprendizado e a vigilância foram determinantes para que o Estado conseguisse esse certificado, esse carimbo, né? Uma outra situação que eu acho que é importante de se lembrar, que foram exatamente os pioneiros, como o seu Zezo, né? São empreendedores que tiveram toda essa visão dos benefícios que isso poderiam trazer para o Estado, a diferenciação de produtos, né, dos produtos do Estado, porque como você mesma comentou, Rafaela, um Estado pequeno, pouco território, teria que se diferenciar em alguma coisa, né? Então esse foi o grande salto de Santa Catarina, essa diferenciação sanitária, e que perdura até hoje, não só livre de febre aftosa sem vacinação, mas de outras doenças também. Com certeza, Santa Catarina foi pioneira, foi visionária, conseguiu esse título que está comemorando esse mês 15 anos de reconhecimento internacional. E para quem está em casa entender bem, né, o que isso representa para o Estado em termos de impacto na economia e em termos de impacto para todos nós catarinenses. Hoje 70% das exportações são do agronegócio, né? No estado de Santa Catarina, 30% do PIB. Então, isso já diz muita coisa. Todos os nossos certificados sanitários internacionais estão sentados em cima desta certificação de livre de febre aftosa sem vacinação. Isso nos proporcionou a exportação para Estados Unidos, Japão, Coreia, Aruba, Guam, Filipinas, Uruguai, agora Canadá, né? E inclusive são exportações exclusivas do Estado de Santa Catarina. Então, isso já fala muito, porque direta e indiretamente toda a nossa economia está baseada também nessa certificação. Não foi num toque de mágico que nós, após recebermos aquele certificado, as nossas agroindústrias tiveram imediatamente os bônus desse grande feito.
Não, demandou anos, mais de 6, 7 anos para que nós pudéssemos usufruir desses benefícios. Esses mercados que nós buscávamos sempre foram super exigentes e nós tivemos que provar que o que nós conseguimos era definitivo e duradouro. E assim nós conseguimos mercado como o Japão, a Coreia, Estados Unidos e agora, recentemente, há poucos dias, o Canadá. São mercados que remuneram melhor. E isso certamente deu oportunidade para que as agroindústrias sediadas aqui em Santa Catarina tenham um poder de competição um pouco melhor. As nossas agroindústrias focaram em atender o mercado internacional, que é o mercado exigente, assim como é também o mercado interno, e nós temos hoje, então, nos sobressaindo, graças a esse feito que não foi fácil, eu tenho repetido, para nós conseguirmos, mas estamos hoje gozando os benefícios daqueles sacrifícios que foram despendidos no passado, porque, repito, nós tivemos que mudar a cultura, não só dos nossos produtores, mas de uma comunidade toda que se enganjou em busca desse resultado. É isso aí, Santa Catarina hoje é um gigante na produção de alimentos, aves, suínos, ostra, pescado, banana, cebola, alho, maçã e por aí vai. É realmente um gigante do qual a gente se orgulha muito, né? Você viu no primeiro bloco que o status de excelência em sanidade animal permite que Santa Catarina exporte carnes para mais de 150 países. E um dos maiores desafios do setor produtivo é justamente manter esse status sanitário diferenciado. Santa Catarina ser livre de diversas doenças não é obra do acaso, né? É fruto de muito trabalho. E aí eu queria saber de vocês quais são os desafios do Estado hoje para manter esse status sanitário de excelência em sanidade animal. Eu acredito que o principal desafio é exatamente as pessoas reconhecerem a importância e a grandiosidade que isso tem para o nosso estado e para cada um de nós, assim como para o Brasil e para o mundo, porque nós alimentamos 150 outros países. Então, a primeira situação é reconhecer a importância. Uma vez que a gente reconhece essa importância, eu acho que a gente já começa a ser mais vigilante. A vigilância é essencial. Nesta vigilância, claro, produtores, agroindústrias, mas essencialmente organismos como Ministério da Agricultura, SIDASC e CASA, especialmente SIDASC e CASA, que estão sediados no nosso estado e que têm o principal papel de executor dos programas de defesa sanitária animal do Ministério da Agricultura. Então, são condições sine qua non para a manutenção desse status. A capacitação das pessoas também, porque se as pessoas, esse tipo de programa, esse tipo de atitude, de informação, capacita também a todos, porque não são só os profissionais que estão envolvidos na produção animal que são responsáveis e têm que estar comprometidos, somos todos nós. Todos nós somos dependentes hoje desse sistema de produção. E não só todos nós, porque eu vou repetir novamente, a segurança alimentar de vários outros estados do Brasil e de vários outros países hoje remete-se a Santa Catarina também. Então, vigilância. Bom, eu também quero endossar essa manifestação da Eliana. Nós devemos muito desse sucesso ao cuidado que os nossos técnicos, principalmente da SIDASC e depois, posteriormente, do ICASA, porque a SIDASC foi a que iniciou esse trabalho e não foi fácil o convencimento. No início, eu acompanhei desde o começo todo esse trâmite para nós chegarmos aonde nós chegamos. O nosso produtor, culturalmente, ele não estava acostumado a vacinar periodicamente, principalmente contra a aftosa, e teve até oportunidades que a própria Câmara de Vereadores se posicionava
contrário a essa obrigatoriedade, e nós chegamos então à conclusão de que o melhor ia o Estado encampar, como de fato encampou a vacinação. E nós chamamos aquela operação de agulha oficial. O Estado contratou técnicos e varreu esse Estado. Não ficava um animal sem ter a vacina da febre aftosa. O Brasil todo vive um outro momento. É muito mais fácil hoje para os demais estados, onde o produtor já está mais conscientizado. A vacinação era feita, não tinha nenhum problema, nenhuma contrariedade por parte do produtor ou das próprias autoridades. E certamente o caminho que estão trilhando os demais estados brasileiros, particularmente os nossos vizinhos, o Rio Grande e o Paraná, ele foi aplanado por esse sucesso que nós tivemos aqui em Santa Catarina, que convenceu toda a comunidade produtora, as agroindústrias, os produtores, o próprio governo, que é vantajoso você ter à mercê um produto que é aceito mundialmente e principalmente para países exigentes, como é o caso que nós usufruímos hoje. Manter esse status, né, de excelência em sanidade animal é um trabalho diário feito por milhares de pessoas, né, como vocês bem disseram, vale enaltecer a ICASA e a SIDASC com seus técnicos que estão diariamente no campo, principalmente orientando os produtores, depois fiscalizando, né, e é por isso que Santa Catarina mantém esse status e consegue esse diferencial exportando aí para mais de 150 países. Então, é precioso esse trabalho, não é, Eliana? Extremamente, é um corpo técnico muito habilitado, muito competente, é um corpo técnico formado por pessoas onde houve todo um investimento em sistemas, né? Todo um investimento em capacitação e, sem dúvida, eles vêm, eles orientam. Os nossos produtores rurais não enxergam eles como fiscalização. Sim, eles têm toda a função de fiscalização, mas eles são muito orientadores no campo. E sim, num segundo momento, fiscalização, porque o produtor também sabe e tem que saber que a primeira responsabilidade é dele. Se ele quer manter esse patrimônio tanto para o Estado quanto para a sua própria propriedade e para uma venda da sua produção a um valor melhor, então o produtor está inserido nessa situação dessa forma. E o técnico, tanto da SIDASC quanto do ICASA, cumprem essa função elementar a todos nós, né? No caso da SIDASC, que foi ela mais antiga do que o ICASA, e que teve assim essa oportunidade e também o compromisso de dar os primeiros passos, certamente teve mais sofrimento, mais problemas, mais entraves, porque tudo que é início de uma atividade ou de um processo, ele é mais complicado, ele é mais moroso. E por isso aqui a gente tem que sempre reconhecer o trabalho daqueles técnicos que hoje usufruem de uma justa aposentadoria, e muitos deles já até nos deixaram, mas fica aqui a lembrança desse trabalho árduo, mas de sucesso, e que hoje é compartilhado com o Instituto Catarinense de Saúde Animal, o nosso tradicional ICASA, que é fruto de uma demonstração da união das forças da agroindústria catarinense, harmonicamente, com um único objetivo: manter aquilo que foi conseguido a duras penas, que é esse status tão diferenciado e que certamente vai nos render muitos bônus, como está rendendo atualmente. Certamente um trabalho feito a muitas mãos, como a gente viu aí, com resultados incríveis. E só para a gente finalizar nossa entrevista, como é que as pessoas em casa, como é que todos nós podemos ajudar nesse trabalho de manter esse status sanitário? Hoje, o status sanitário conquistado, essa certificação de livre de febre aftosa sem vacinação, é um patrimônio. É um patrimônio, então ele é, vamos dizer assim, um patrimônio de todos os catarinenses, né? Diferenciado de todo o Brasil e eu diria do mundo.
Então, como que todos nós podemos contribuir? Com vigilância, muita vigilância. Além dessa vigilância, nós temos que saber que toda vez que nós viajamos para fora, ou que nós, para fora que eu digo no exterior, né, ou mesmo em outros estados do Brasil, nós temos que saber que trazer produtos de fora é uma situação muito perigosa para nós catarinenses. É uma situação que pode envoltar, claro, sem a intenção, mas essa pessoa que traz coisas de fora, embutidos, queijos, enfim, vários outros produtos de origem animal e até mesmo vegetal, podem estar trazendo pragas e doenças que nós não temos aqui. Então, novamente voltamos à vigilância, mas principalmente todos nós podemos ver entradas irregulares de animais, entradas irregulares de produtos e estar vigilantes, estar cuidando disso, que, como eu disse, é o maior patrimônio do Estado hoje. E nós não podemos, por um cochilo, por um descuido ou por não observar aquilo que nós já conhecemos, que é os dados sanitários que nós temos e que foi fruto de poder conseguir esse galardão que é o certificado de livre de febre aftosa, para que a nossa comunidade continue vigilante. Nós temos hoje já diversos estados aí declarados também pela Organização Internacional como livres, mas eles não têm aquele cuidado que o Estado catarinense tem, com as fronteiras monitoradas, mas isso às vezes não é suficiente. A comunidade tem que participar, e se nós hoje estamos usufruindo desses benefícios conquistados num passado não muito remoto, nós temos que continuar vigilantes para que a sanidade animal dos nossos plantéis não criem qualquer embaraço ou alguma dúvida para um mercado que é sempre exigente e que eles compram porque eles têm confiança. E nós não podemos perder essa confiança. Certo. Fica então um convite para que todos nós cuidemos desse patrimônio. Muito obrigada, Eliana. Obrigada, Pedroso, por trazer tantas informações importantes aqui para os nossos telespectadores. Foi uma honra conversar com vocês. Obrigada. Obrigado, Eliana. Obrigado. E assim então vamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que para rever o conteúdo basta acessar o QR Code que aparece aí na sua tela. Até a próxima!